acontece. Vamos ler aqui uma mensagem de Emmanuel, psicografia pelo médium Francisco Cândido Xavier. O nome da mensagem se chama Erros. Se alguém erra no amor, nada reproves. Ora, necessidade às vezes é o motivo da queda. Às vezes, natureza é a exigência oculta. Basta a pessoa errada o próprio sofrimento. Não condenes, não sabes o que será de ti. Se alguém erra no amor, entrega o assunto a Deus. Muito que falar sobre as palavras de Emmanuel sobre o erro. Mas muito mais do que o erro é o amor. O amor que perdoa, o amor que consente o deslize do outro, o amor que concede o perdão, o amor que nos transforma e evidencia efetivamente a caridade, a benevolência e o esquecimento das ofensas que nos envolvem no dia a dia. Então que possamos dizer que tudo isso é assunto de Deus. Que a justiça seja dele e não nossa. O que nos compete é apenas a nossa correção, a correção de nós outros. Vamos então, meus irmãos, nos concentrar, fazer uma unidade de pensamentos para que a nossa noite transcorra na maior harmonia, na maior paz, na maior sintonia, nessa energia positiva de todos que aqui se encontram, encarnados e desencarnados. Nós vamos passar a palavra para o nosso irmão Amauri, que vai fazer a prece inicial. Que estejamos todos com ele nesse momento. Amauri. Pedimos a todos nesse momento que possamos nos unir em mesma vibração, agradecendo em primeiro lugar ao Pai Celestial por esta oportunidade de encontro e pedindo humildemente que as lições aqui recebidas sejam registradas em nossas mentes e em nossos corações. Pedimos, Pai Eterno, nos abençoe nesse encontro e que possamos aqui relembrar as lições do Cristo, do Evangelho e as lições recebidas pela doutrina santa que nos foi enviada. Que Deus nos abençoe e que possamos comungar desse momento com aqueles irmãos que nos acompanham, nossos guias espirituais, nossos mentores, e que eles possam facilitar a compreensão do tema que será abordado na noite de hoje. Muita paz a todos. Em nome de Deus, de Jesus, de Maria Santíssima e de Francisco de Assis, patrono da nossa casa, damos por iniciado os trabalhos da noite. Na palavra, nosso irmão Vando. Aceitei o nome agora? Muito boa noite a todos. Que a paz e que o carinho do nosso querido amigo Jesus possa nos abençoar e possa nos proteger nessa noite. Eu vou pedindo desculpa aí pela confusão tecnológica. E tem uma coisa curiosa, eu vou tentar conversar com vocês hoje sobre o sofrimento. E aí logo que começou o primeiro a não pegar, o segundo a não pegar, eu lembrei da fala de Jesus: no mundo só tereis aflições. Aí a gente vai tentar fazer uma leitura, uma maneira de professor de querer trabalhar com data show. Eu vou lendo aquilo que eu ia trazer para vocês, eu acho que a imagem ajuda a prender a atenção um pouco, mas eu vou, na medida em que eu for falando, eu vou lendo, eu vou trazendo aquilo que está aqui na tela para que a gente possa ir pensando. Então eu vou tentar fazer na noite de hoje, junto com vocês, sobre a ótica espírita e a ótica psicológica espírita, uma leitura do sofrimento. Qual a compreensão espírita que nós devemos ter do sofrimento? E aí o tema da palestra em si, eu espero que Júnior, com a linguagem encarnada, possa conseguir. O tema da palestra em si trata de uma pergunta: onde há justiça divina,
se sofremos. Muito costumeiramente, quando a gente está sofrendo, a gente indaga por Deus. Quando a gente está passando por uma provação muito difícil, a gente se questiona: aonde está Deus? Será que Deus existe de fato? E aí, pensando nesses questionamentos, pensando nessas perguntas, é que decidimos adentrar um pouco na temática do sofrimento. Então, vou repetir o tema. Obrigado, Ana. Salvou-me da aflição. Obrigado. Onde há justiça divina, se sofremos. E aí, dentro dessa temática, eu vou tentar trabalhar 3 pontos com vocês, para que a gente possa, ao final da conversa, compreender bem o que é o sofrimento segundo a visão espírita. O sofrimento é algo que nos une. Duas coisas que nos unem a todos. Primeiro é o sofrimento que cada um carrega, a angústia que cada um carrega. Isso é próprio do espírito encarnado na Terra. Isso é próprio dos 7 bilhões e 400 milhões aproximadamente de espíritos que habitam na Terra. Esse é um ponto que nos liga a todos. A nível de sofrimento, estamos todos na mesma embarcação. E um outro ponto que nos liga a todos, trabalhado pelos filósofos desde muito tempo, é que todo ser humano busca a felicidade. Mesmo aquele que se suicida no ato equivocado, busca a felicidade, busca a paz. Então, nós vamos fazer, pelo viés, pela dimensão do conhecimento espírita e espiritual, uma leitura do sofrimento. Para tanto, para chegar à leitura do sofrimento, primeiro a gente vai passar por uma compreensão que a doutrina espírita nos traz de Deus, do divino. No segundo momento, a gente vai tentar entender um pouco o que é o espiritismo e os espíritos nos falam da justiça. Para no terceiro momento, quando a gente fizer o arrodeio no prato da papa, a gente vai pela beirada, para que a gente possa então ir no conteúdo principal, que é o sofrimento. E vale dizer nessa passagem, nesse roteiro que eu faço, que a gente não vai entender o sofrimento em absoluto se a gente não tiver uma noção clara e exata de Deus, e se a gente não tiver uma noção clara e exata de justiça. Se a gente não compreende Deus, se a gente não compreende justiça, o sofrimento ele fica torto. O sofrimento ele passa a ser injustiça. E aí, se a gente olhar o sofrimento do berço ao túmulo, iniciando no berço e terminando no túmulo, a gente pode e deve pensar que o sofrimento é injusto. A compreensão espírita vai estender, vai expandir. Há coisas que vêm conosco antes do berço, diversas coisas que vêm conosco antes do berço, e há diversos pontos que vão conosco para além da vida. Essa é a compreensão ampla do sofrimento. Tendo essa compreensão, fazendo essa leitura, a gente vai entender, por exemplo, por que Jesus falou: no mundo só tereis aflições. Ou bem-aventurados aqueles que são aflitos. Vamos caminhando na temática. Bem-aventurados os aflitos é um tema, uma bem-aventurança que está dentro do Evangelho segundo o Espiritismo. Para quem está iniciando, o Evangelho segundo o Espiritismo é uma obra da codificação, nos livros que compõem a codificação espírita, que está mais diretamente ligada às leis morais, aos ensinamentos morais de Jesus. Então a gente tem, por exemplo, o livro dos médiuns, está ligado mais à parte mediúnica. O livro dos Espíritos, a parte filosófica. O Evangelho segundo o Espiritismo está mais diretamente ligado à parte evangélica. No 5º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai encontrar os Espíritos abordando a temática do sofrimento. O que chama a atenção, e esse é um ponto extremamente relevante, inclusive dentro da doutrina espírita, porque é que Kardec, junto com a espiritualidade, porque é que Kardec, junto com os espíritos que coordenam os trabalhos do mundo espiritual para a Terra, guardaram para a temática do sofrimento o maior capítulo. Esse é um questionamento, é o primeiro questionamento obrigatório que a gente precisa fazer. O capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, é o maior capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec guardou 21 temas diferentes para esse capítulo, com 31 itens. Itens que vão trabalhar sobre a justiça das aflições, sobre causas atuais das aflições, sobre causas anteriores das aflições, esquecimento do passado, suicídio e loucura,
a felicidade não é deste mundo. Ao total, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, há 13 mensagens espirituais. É o capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo que há mais mensagens espirituais. Uma outra pergunta obrigatória: qual a mensagem direta que os Espíritos e Kardec quiseram trazer para nós? Que mensagem é essa? E aí o primeiro ponto que os Espíritos vão colocar, fazendo uma leitura do sofrimento, fazendo uma leitura das aflições que todo espírito humano carrega, não é a quantidade de sofrimento que você está vivenciando que te vai fazer evoluir. É a forma como você está sofrendo que vai te fazer crescer. Porque nada te adianta ter um câncer se você não aprende com esse câncer. Nada te adianta ter uma enxaqueca que dura décadas se você não está aprendendo com essa enxaqueca. Então não é a quantidade de sofrimento, é o modo como nós sofremos. Porque se nós, isso do ponto de vista espiritual, vamos lembrar que a gente está trabalhando uma dimensão espiritual do conhecimento, uma dimensão espiritual que há em nós. Se nós temos um câncer e nós não aprendemos o que esse câncer quer nos trazer, nós vamos nos curar, e daqui a 3 ou 4 anos a gente vai ter novamente um câncer, porque a gente não aprendeu. A gente passou pela experiência da enfermidade, mas a gente não aprendeu. A gente ou tem adoecido todos os dias, ou várias vezes no mês, e várias vezes no ano, e a gente não consegue se perguntar por que a gente está adoecendo tanto. Diz Emmanuel no livro Pensamento e Vida, capítulo 28, por trás de toda a enfermidade do corpo há um desarranjo mental. Por trás de toda a enfermidade do corpo há um desarranjo